Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos falar sobre a Polônia e vamos falar com um dos inscritos aí que mais interage no canal, que está sempre prestigiando aí os episódios e que também é um grande fã do canal irmão aqui do podcast do Vitor, que é o J-Station, que a gente fala de mangás, animes, esse tipo de coisa, que é o Adriel. E, enfim, antes da gente falar, né, sobre a Polônia, a gente vai ter uma conversa aqui sobre, enfim, esse país que é muito falado hoje em dia, né? E a gente, antes disso, eu gostaria de apresentar o Adriel. Então, cara, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. A gente estava já há várias semanas, né, tentando marcar aí o episódio, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu se encaixar dessa vez. E, cara, conta um pouquinho aí pra você, se apresentar aí pro pessoal, o que que você faz, com os seus interesses aí de estudo e tudo mais. Eu sou um maluco que gosta de história, gosta de anime. Inclusive, aprendi muito vendo anime no canal de vocês, tipo J-Station. Antes do J-Station, eu assisti só dois animes: Aham. Dragon Ball e Naruto. Depois, eu assisto anime direto, tipo Berserk, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Poxa. Gostei muito dos animes. One Piece ainda não assisti, não quero assistir porque é muito longo, mas eu sou aquele cara que é assim, como eu sou meio que um Jiraiya do mundo real, Hum. eu gosto de ver as personagens femininas, né? One Piece tem a Boa Hancock, É, tem a Robin, né? tem a Tem aquele Nami. Boku no Hero também. Aham, entendi. Inclusive, mas isso é informal, eu sou um escritor de contos eróticos, mas isso é outra coisa. Isso aí. Isso aí é um assunto mais de 18. Vamos Mais deixar 18, pro outro podcast, né? é. Quando você for fazer assunto sobre mais de 18, aí pode me chamar. Tá bom. Não sei se eu vou fazer, mas obrigado aí por ter oferecido. Uhum. É, Então, cara, a gente tem aí o assunto para falar sobre a Polônia, né? Sim. E antes da gente adentrar, pô, como é que veio o seu interesse assim da Polônia, assim, por esse país? É recente? Já tem muito tempo? Olha, já faz uns 2 anos. Eu indiquei um documentário pro João e pro Quinha, eu acho que eu indiquei pra você também, sobre a verdadeira história da União Soviética. Aham. Lembra? E Ca- aí lá resumindo, eles contam os crimes que a União Soviética fez no período do Lenin, do Stalin, e muitos desses crimes têm relação com a Polônia. Uhum. Por exemplo, na época do Stalin, da Segunda Guerra Mundial, o Stalin ele matou mais de 50 mil oficiais poloneses. Muitos oficiais poloneses morreram na mão do Stalin. Uhum. Inclusive, quando houve a partição da Polônia pelos nazistas e pelo Stalin, o Stalin ele levou muito desses poloneses para os gulags, para trabalhar forçado, para fazer todo tipo de atrocidade com eles lá, né? E desde então eu me interessei pela história da Polônia, porque é um país que a gente vai conversar aqui informalmente, a gente vai ver que é um país que, em questão de resistência, eu acho que no mundo não há um país que você fala, puxa, os caras são resistentes pra caramba, hein? Porque os caras tiveram tudo pra não existir e hoje são uma das maiores potências do mundo, né? Sim. Entendeu? Cara, é incrível, né? Porque, se eu não me engano, eles sofreram ali na Segunda Guerra Mundial com o nazismo e depois Uhum. sofreram com o comunismo, né? Durante a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. E no período do pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto ele dizia o seguinte: a gente vai partilhar a Polônia entre nós dois, entendeu? Uhum. E, cara, e a Polônia lutou contra os dois sozinho, né? Uhum. Contra os dois monstros, né? Sim, Tipo, a Inglaterra, a França não foi ajudar a Polônia lá em 1º de setembro. sim. Eles tiveram que lutar dos dois lados. Caraca. E, inclusive, até no documentário, até insisto para você assistir. No documentário mostra que oficiais nazistas e da União Soviética se encontraram no centro de Varsóvia, né? E marcharam tudo. Tem Uhum. até eles se cumprimentando até. Caraca. Mas Coisa que hoje em dia. fala, Pode fala. falar, professor. Não, não, eu ia perguntar outra coisa, mas pode continuar. Coisa que hoje em dia esses comunistas de iPhone tentam negar, né? Sim, sim. Não, pois é, cara.
Inclusive, pô, são duas ideologias, eu diria primas, assim, né? Que tem uma Irmã. mesma. É, irmã mesmo, né? Porque tem uma Uhum, mesma origem, assim, autoritária, só que uhum, digamos assim, o nacional-socialismo, né, para não usar a palavra, acho que não tem problema, não. O nazismo, ele tem uhum. um foco mais interno, né, mais nacional, e o comunismo um foco mais internacional, né? Então acaba que nisso eles acabam batendo de frente. É isso, né? Sim, assim, a diferença histórica dos dois é o seguinte: o comunismo ele se tornou ao longo da história mais maleável, tanto é que ele sobrevive até hoje. Sim, sim. Você tem uma diferença, por exemplo, lá do comunismo que o Karl Marx falava, aí veio para o Antônio Gramsci, veio para essa turma toda da escola de Frankfurt. Uhum, O nazismo, o próprio Hitler falava, ó, se a gente não ganhar aqui, acabou. uhum, E o nazismo não sobreviveu depois da Segunda Guerra. sim. Tem os grupos tal, mas esse povo não, comparado ao que eles eram, não é nada, É, entendeu? não tem Comparado ao nada que é o mesmo. comunismo hoje, professor? Eita, deu uma travadinha, mas voltou. Mas comparado ao que é hoje, é muito menos, né? Não é nada. Sim, Praticamente é nada, sim. entendeu? Não, verdade. Você- E aí, uma coisa assim que eu tenho dúvida, né? A Polônia, essa região da Polônia, ela sempre foi um país ou ela teve a criação do país Polônia, tipo, ali mais ou menos nessa época? Não, desde o século X ela foi um país. Aham. Por exemplo, tem a origem lá que eles falam, aquela origem lendária, né? Uhum. Que, por exemplo, os eslavos, eles têm tudo uma mesma origem, eles vieram ali da Ucrânia. Uhum. E dentro dessa origem vieram os poloneses, os tchecos e os russos. Inclusive tem até num vídeo do que o Kinha fez com você, tem lá que ele fala os Rus de Kiev, né? Uhum. Os Rus de Kiev são os atuais russos, né? Uhum. E daí também veio os poloneses. No século X, teve a dinastia Piasta, que era uma dinastia de tribos ali da Polônia ali, entendeu? O que que eles fizeram? Surgiu um rei chamado Mieczysław. Esse rei se converteu ao cristianismo e ele fundou o primeiro estado polonês. Entendi. Basicamente é isso, entendeu? Pô, será que é justamente por causa do fato desse rei ser católico e, enfim, talvez ser uma coisa tão enraizada que a Polônia é hoje tão católica assim, né? De fato, sim, porque assim, naquela época, para um Estado europeu se tornar um Estado europeu, ele tinha que ser aceito pela Igreja Católica, né? Ah, não sabia disso. Sim, sim. Senão ele não era aceito como Estado Entendi. europeu. Então, Mieczysław, percebendo que ele queria tanto que a Polônia fosse um Estado polonês de fato, tanto é que ele veio da dinastia dele, né? Uhum. Piasta, se converteu ao catolicismo. E ele fez com que todos os poloneses, à força e não à força, se convertessem ao catolicismo. O seu filho foi mais além do que ele, entendeu? Uhum. Nessa questão. E o catolicismo ele é bem fundido na Polônia, né? É Uhum. um traço histórico até. Sim. Cara, é engraçado porque eu tava conversando isso com o Quinha. Pra quem tá ouvindo, o Quinha é o Lucas, né? Que a gente faz o Clube do Livro junto. A gente tava Uhum. conversando sobre isso. Porque, cara, naquela região ali, acho que chegou a ser o Império Otomano, se eu não me engano, né? Mas mesmo assim, até hoje, os caras são católicos. Tipo, eles são raiz assim mesmo, né? Mantiveram as origens ali, então, desde o começo, né? Sim, ó. Inclusive tem até um fato interessante, porque inclusive tem até um vídeo no seu canal que fala sobre o Império Mongol, se eu não me engano, né? Isso, isso. O Império Mongol ele chegou até a Europa Central, no que é hoje a Polônia. Aham. Foi aí a primeira vez que os poloneses tiveram seu país invadido e tiveram que, depois de 80 anos, resistir contra esses invasores e expulsaram eles, entendeu? Ou seja, a invasão da Polônia já vem, ó, de Aham. muito tempo. E a Caraca. resistência deles também, né? É porque eles estão bem no meio ali, né, dos países europeus que são principais, né? E Uhum. também ali da Rússia e ali da Ásia.
Pô, eles estão no meio do tiroteio, né? No meio do tiroteio. É como se vocês aí do Rio têm a linha amarela, né? A linha vermelha, a linha Aham, amarela. aham. A Polônia é a linha amarela da Europa, a linha vermelha. Caraca, é isso mesmo, cara. É, é tipo como se fosse a faixa de Gaza ali, né? Numa Então, a escala Polônia maior. é bicho, porrada e bomba lá. E isso fez a característica desse povo ser tão resistente, né? Uhum. Cara, é curioso assim. Eu, inclusive, eu tava lendo um pouco, às vezes eu fico lendo umas coisas meio aleatórias. Eu tava lendo Uhum. um pouco sobre a história do judaísmo, né? E eu tava vendo que nessa região da Polônia, e também nos arredores ali, acho que é Bielorrússia e tal, chegou a ser a região com mais judeus no mundo todo. Tu sabe alguma coisa sobre isso? O que que levou isso? Ou não tem algum motivo específico? Olha, teve, pelo que eu lembro, teve na época da Segunda Guerra Mundial o maior número de judeus que os nazistas pegaram foi da Polônia, né? Aham, Inclusive o maior campo de concentração é de lá, o de Auschwitz. aham, Eu sei que tipo os poloneses, a Polônia, num determinado momento, ela foi um país muito aberto, né? uhum, A todos os tipos de culturas ali da Europa. Foi na época do reinado que a Polônia se chamava o Reinado de Ouro da Polônia, que a Polônia se uniu com a Lituânia. E uhum, aí lá na época eles aceitavam católicos, protestantes, judeus. Isso deu um boom cultural na Polônia. aham. Então, nesse período, acho que foi no século XVI, que surgiu o Copérnico. Ah, ele era de lá? Ele era da Polônia, Ó, que legal, eu não sabia. sim. O Copérnico Uhum. era da Polônia. Aí, de todos os países assim da Europa que perseguiam judeus, a perseguição de judeus vem de muito tempo, né? Sim, sim. Muito tempo. E a Polônia não, era um país mais leve na questão dos judeus, entendeu? Uhum. Aí eles aceitavam muitos judeus lá. Aí os judeus ficaram por lá por mais de 400 anos, até a Caraca, Segunda Guerra Mundial. caraca, interessante, cara. Interessante. Aí, nesse caso, por exemplo, é, você falou, eles ficaram lá até 400 anos até ter a questão aí do nazismo e tal. É, o Hitler. Isso aí a gente já tá entrando um pouco em nazismo, né? Não sei se Uhum. você vai saber tanto em detalhe, mas enfim, de qualquer forma vou perguntar. Se não souber, a gente volta para a Polônia especificamente, né? Só um instantinho, professor. O senhor Aham. falou do Império Otomano. Sim, sim. O senhor sabe que teve uma das mais grandes batalhas da Europa em 1641. Foi Hum, a Batalha de Viena. ah, Nessa batalha, lutaram talvez os maiores cavaleiros ali do século XV, XVI, que foram os ursados poloneses, chamado Ursados Alados. uhum, Inclusive, tem até uma música do Sabaton que fala que o Sabaton fez em homenagem a eles. aham. Depois Interessante. eu mando para você o link, que é legal. O Sabaton, inclusive, fez a música da FEB, né? Aqui do Brasil. Ah, é? É, é muito legal o rock deles. Aham. E esses cavaleiros alados, o senhor já viu O Senhor dos Anéis, óbvio. Sim, claro, pô. Sou um grande O fã. filme. Ambos, eu também adoro O Senhor dos Anéis. Vou. Tem lá os Cavaleiros de Gondo, né? Aham. O senhor chegou a reparar na armadura dos Cavaleiros de Gondo? É, que elas eram de Gondor, né? Que era Uhum, prateada e tinha aquele elmo assim, né? Tipo, com uhum. um detalhezinho aqui na parte da testa. Parecia uma asa, né? É, sim. O Peter Jackson, eu não sei se eu não cheguei a ler os livros do Senhor dos Anéis, mas você leu, então acho que deve ter alguma citação. Tipo, o Peter Jackson, acredito eu, que ele se inspirou nos Cavaleiros Alados da Polônia, para fazer a estética dos Cavaleiros de Gondor. Interessante. É, eu não lembro se o Tolkien dá. Bom, como ele é um cara muito detalhista, né, nos livros, provavelmente ele detalhou as armaduras. E eu acho que é Sim. possível que ele tenha se inspirado, já que, enfim, ele tem toda essa coisa, né, mais conservador e tal. Mas assim, não lembro, realmente não lembro. Eu preciso reler O Senhor dos Anéis que eu li já tem muitos anos. Uhum, Mas, pô, interessante, cara. Enfim, faz sentido, né? Se for parar pra pensar, um país católico, né? Tipo, tradicional. E Gondor ali, e Rohan são as nações que estão
meio que resistindo ali contra o mal, né? Diante do É, crescimento ali do Sauron e tal. Interessante. sim, e o Senhor dos Anéis talvez seja a obra é a obra mais medieval da fantasia, né? É, É a obra mais medieval da fantasia, né? inclusive, eu li um artigo há muito tempo atrás falando disso, né? Que o Tolkien, ele era um especialista mesmo, né? Na Idade Média, e ele sabia como funcionavam as batalhas. Então, ele fazia as batalhas mais ou menos como era na época. Tipo, tem um forte aqui, então a gente vai e Uhum. invade. Aí tem um lado defendendo o forte, outro lado atacando. Tipo, uma coisa bem próxima do que seria mesmo a Idade Medieval. Então, Sim. acho que faz sentido. E agora agora que você falou, eu pensei aqui, porque o Sauron, ele também tem uma aliança com os homens do Oriente, homens do Leste, se eu não me engano, que é o nome, né? E Uhum. eles, pelo menos no filme, eles têm um visual um pouco mais asiático. Aí, pô, É, será que então eles são representantes ali do Império Otomano, né? Sei lá, de repente, faz, pode ser, né? faz sentido. É. Porque assim, eu não li os livros, mas no filme, eu acho que o Peter Jackson, eu acredito eu que o Peter Jackson também conhece história, é também um fã de Senhor dos Anéis, ele mesmo diz. Eu Uhum. acho que ele se inspirou nesse período da guerra dos otomanos, que os otomanos invadiram a Europa, né? A Batalha de Viena, os Cavaleiros Ursados Alados, que seriam os Cavaleiros de Gondor. Ele pegou uma referência daí, com certeza. Isso Uhum. aí eu não tenho dúvida. E essa invasão aí do Império Otomano, ela foi em que ano, assim? Foi em 1640. Ah, tá. E a É tipo, dos mongóis? Foi quando? a dos mongóis foi 400 anos antes. Ah, tá. Caraca, é bizarro porque a gente tem essa visão mais eurocêntrica, assim, né? De só Uhum. acompanhar a história da Europa. Mas, pô, na mesma época da Idade Média, os caras estavam conquistando tudo ali na Mongólia, né? Tá, não, os mongóis, eles foram o exército mais imparável do mundo, né? Pra você Uhum. ter uma ideia, os mongóis, eles invadiram e conquistaram a Rússia no inverno russo. Caraca, os caras são sinistros mesmo. Os caras eram bravos, entendeu? Tipo, nem o Napoleão, nem os nazistas conseguiram conquistar a Rússia no inverno russo. É. Inclusive foi um dos motivos da derrota, né, da Alemanha nazista, né, que o pessoal fala. Sim, tanto da Alemanha nazista quanto do Napoleão, né? Porque o grosso do exército do Napoleão foi tudo pra Rússia, né? Uhum. Entendeu? Caraca. Tipo, os mongóis eram bravos. Eles assim, eles definharam por quê? Porque teve lá a divisão do império deles, né? Uhum. Entre eles mesmo e acabou ali. Já Uhum. era. Caraca, interessante. Se não, imagina, poderia ser o mundo todo com a influência mongol, né? O mundo todo eu acho meio difícil, mas uma parte ali da Europa. Eu acho que na Polônia não, porque a Polônia, depois de 80 anos, expulsou eles de lá, né? Hum, Mas ali a China, toda aquela parte ali do Oriente Médio estaria nas mãos dos mongóis, com caraca, certeza. interessante. Um dia eu vou pesquisar mais aí sobre isso. Interessante. Uhum, Aí voltando ali pra Polônia, né? uhum, É, cara, você falou, a gente comentou ali sobre a invasão nazista na Segunda Guerra, depois a invasão russa, soviética, né, na uhum. Guerra Fria. E, cara, como é que foi, digamos assim, a... é porque teve ali a queda, né, da União Soviética. Como é que foi para a Polônia ali? Como é que ela começou a se restabelecer, sabe, quando ela voltou a ser um território independente? Tá, eu vou explicar, assim, pelo que eu estudei, mas só que antes, professor, Sim, sim. a Polônia, ela tem um histórico muito longo de guerras contra a Rússia, né? Ah, sim. Tipo, ela tem um histórico de guerras contra a Rússia de no mínimo 500 anos. Caraca. Por exemplo, quando a Polônia e a Lituânia, eles já foram um país só. Uhum, Inclusive foi chamada a Era de Ouro da Polônia, porque uhum, ela cresceu muito, teve um boom cultural. Tanto é que nessa época foi que surgiu o Copérnico, entendeu? aham, sim. E aí, quando teve lá a dinastia de Varsa,
essa dinastia, ela empreendeu uma guerra contra a Rússia. Uhum. Inclusive, muito do território polonês cresceu por causa disso, porque eles conquistaram outros territórios, entendeu? E, tipo, e a Rússia ficou ressentida. Depois teve o enfraquecimento do reino polonês. E aí teve a partição da Polônia. Teve 3 partições da Polônia. Uhum. E a Rússia fez parte das 3. Caraca. Entendeu? Uhum. Tanto é que a última partição da Polônia, a Polônia dominou a Rússia por. A última partição da Polônia, a Rússia dominou a Polônia por mais de 100 anos. Só Uhum. foram sair da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Entendeu? Caraca. Então, ou seja, a treta da Rússia e da Polônia é muito longa. Tanto é Uhum. que tanto é que até hoje em dia a Polônia tem um pé atrás com a Rússia. Sim. Entendeu? Caraca, maneiro. Nunca imaginar. Sim. A gente estava lá atrás no episódio, acho que era da Guerra dos Balcãs, que a Uhum. gente tava falando assim que o brasileiro, cara, ele nunca vai entender como é essa vontade desse pessoal da Europa Central, Europa Oriental, a vontade dessas pessoas de conquistarem esses territórios importantes, né? Porque, tipo, se os povos eslavos nasceram ali, você falou, era Polônia, Ucrânia e Rússia, né? Polônia, República Tcheca e Rússia, Ah, tá. eles nasceram tudo ali da Polônia, da Ucrânia. Sim. Então, tipo, acho que para todos esses países seria uma coisa muito importante dominar toda essa área, né? E ter uma hegemonia, né? E acho que Uhum. realmente os brasileiros a gente nunca vai entender isso, porque a gente não tem muito essa história de terrenos muito importantes e tudo mais. Pra gente é meio que tanto faz, assim, né? Uhum. É porque o Brasil, professor, esses países eles têm um longo de guerras, conflitos imensos, entendeu? Que vai de séculos e séculos. A Polônia mesmo, ela surgiu há 1000 anos atrás, no século Uhum. X. De lá para cá, a Polônia é só porrada. Tipo, os caras lutam desde a invasão mongol há 800 anos. Aqui o Brasil teve 2 momentos em que o brasileiro, teve aquele nacionalismo, que foi a Guerra dos Guararapes Uhum. e foi a Guerra do Paraguai. Uhum. Mas do intervalo da Guerra dos Guararapes até a Guerra do Paraguai foi 200 anos, Uhum. aproximadamente. E da Guerra do Paraguai até hoje, quase mais de 150 anos. Sim. É. Então, assim, foram gerações que não lutaram, não tiveram batalhas, guerras, entendeu? Não Sim. teve aquele sentimento nacionalista. E pelo Brasil também ser um país continental, é um povo relativamente unido, né? O brasileiro é relativamente unido. Então não tem aquele sentimento, a gente precisa lutar para ter o que é nosso, essas coisas, entendeu? Uhum. Isso não acontece. Sim. Diferente em outros países da Europa, né? Os Sim. países da Europa. Pois é, cara, é curioso, é realmente uma coisa que a gente nunca vai entender. Essa guerra do Uhum. Guararapes é o que, cara? Desculpa aí minha ignorância, mas eu não lembro. Foi a que teve ali, a A guerra, Holanda invadiu, acho? isso. A Guerra dos Guararapes foi o seguinte, foi em 1600 e... Eu não lembro a data certa, mas foi no século XVI. Eram os colonos portugueses, né? Os Uhum, descendentes dos portugueses que lutaram contra a invasão holandesa, né? uhum, Que, tipo, na época o governador era o Maurício de Nassau, né? O famoso governador holandês ali do Recife. Os holandeses, eles queriam cobrar altas taxas aqui do pessoal aqui do Brasil, né? uhum, É que o Maurício de Nassau foi contra, mas, tipo, ele não podia ir contra a coroa holandesa, né? uhum, E aí teve essa revolta, teve essa união, entendeu? Esse sentimento nacionalista aqui no Brasil, nacional. sim. E aí eles expulsaram os holandeses daqui, né? Ó, interessante, Praticamente foi isso, entendeu? interessante. Mas aí você vê que teve 200 anos até a Guerra do Paraguai com Dom Pedro II, né? E depois disso, mais nada aqui do Brasil. Ah, mas teve lá a FEB, mas a FEB foi algo meio que isolado, né? Foram soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial, mas que, tipo, não teve uma comoção nacional aqui no Brasil. O Brasil não foi invadido por nenhum país, entendeu? Uhum, Na época da Segunda Guerra. é verdade. E E. talvez por isso, Hum, acredito eu, por isso que a gente não é um povo que se atenta muito aos detalhes históricos, né, da nossa gente. sim.
talvez falta muito isso no nosso espírito, um espírito aguerrido, né? Aham, Esses países, a Polônia mesmo é um povo resistente, porque ao longo da história eles tiveram que lutar, sim. entendeu? A gente aqui não tem muito isso, e o nosso passado aqui, infelizmente, por ter sido desconstruído, Uhum, está muito distante, né? é verdade. Eu acho que isso também não é só o Brasil, né? Eu acho que talvez toda a América Latina seja um pouco assim, né? Por mais que, Sim. claro, né, tipo, a gente vê, por exemplo, alguns países da América Latina é, onde as milícias armadas meio que acabam governando, né? Por exemplo, a Venezuela, os militares eles são muito fortes lá, né? Com apoio Uhum. lá do Maduro. Mas mesmo assim, eu não vejo essa coisa de querer tomar território, né? Todo mundo é muito mais, cara, cada um fica aqui na sua e tá tudo bem ali. Então, e primeiro que os países aqui da América Latina são meio que muito parecidos, né? Uhum, Tipo, é só o Brasil que fala português, mas de resto são muito parecidos em questão de armamento, uhum, em questão de corrupção de Estado, né? sim, É a questão do marxismo aqui na América Latina cresceu muito, né? Fora acho que da União Soviética, a América Latina foi o país que mais foi infectado por o marxismo, né? sim, sim. Com certeza, né? Né? Depois da China também, mas. E assim, não tem esse espírito, porque o passado desses países ficou muito distante, né? E Uhum, aquilo que foi ensinado na escola tá errado, entendeu? uhum. É, pois é, cara, pois é. É, enfim, talvez algum dia a gente tenha uma mudança aí nesse paradigma, né, de história Sim. brasileira. Aí, cara, uma coisa que até que eu fiquei fugindo um pouco do assunto, mas acho que é interessante. Tu pensa em fazer faculdade de história ou você faz alguma coisa assim e tal? Ó, professor, eu fazer faculdade, eu não me interessa fazer faculdade justamente por causa dessa questão marxista, que é um domínio. Faculdade é domínio marxista, né, no caso. Aham. É uma questão bem marxista. Eu não pretendo fazer faculdade de história, não. Uhum. Até porque, se você for pegar, todos os grandes historiadores, eles são autodidata, né? Uhum. O historiador é um cargo autodidata. É porque virou meio que. Hoje em dia, para você ser historiador, você tem que escrever livro, você tem que fazer uma série de coisas, né? Sim, sim. Mas no passado não era assim. É, até eu tô lendo com o Kim, é um livro do Plutarco, né? O Plutarco, Uhum, além de filósofo, ele era um historiador. Ele fez uma história lá dos imperadores romanos e tal. uhum. E realmente, cara, hoje em dia parece que é a burocratização do intelecto, né? Para você Sim, ser filósofo, você tem que ter um bacharel em filosofia. Para você é. ser historiador, né? É claro que É. assim, sei lá, tipo, enfermagem, medicina, coisas assim, ah, ok, tem que ter um crivo ali. Mas Uhum. essas, por exemplo, essas partes assim, filosóficas, né? Cara, eu acho que até é prejudicial, né, ter esse formalismo todo, né? Sim, porque a filosofia, ela em si, vem muito do eu ser humano, né? Do que o cara tem por dentro dele. Uhum, E história, cara, a história você vive, a história passa por você todos os dias. uhum, Tipo, o amanhã, o ontem já virou história, entendeu? sim. Então você tem que estudar o que aconteceu ontem e por aí vai. Né? Agora, você formalizar um negócio, fazer por exemplo, historiador, tem que escrever livro, o cara tem que ganhar uma bolsa na faculdade para poder ser pago, Sim. você entendeu? Antigamente não era, antigamente tinha uma família rica e se você. Porque o historiador, basicamente, ele é um detetive da história, né? Uhum, Então, ou seja, o historiador, sei lá, uma família rica ia chegar em mim e falar, Adriel, vai lá e descubra o passado da minha família. Eu ia lá, descobrir os registros, tudo, entendeu? Essa era a minha função. Por exemplo, o Heródoto, pai da história, quando ele foi escrever a guerra dos persas e dos gregos, ele viajou toda aquela região ali e foi conversando com o pessoal, entendeu? Até escreveu o livro dele. ele que é o autor da Guerra do Peloponeso, né? Isso. Ah, legal. Cara, eu e o Kim, a gente vai ler esse livro e a gente vai botar ele no Clube do Livro em dezembro, da Guerra do Uhum, Peloponeso. Interessante. Legal que sim. os assuntos se encaixam, né? Uhum. Interessante. Você entendeu? Hoje em dia já não é assim. Hoje em É. dia é uma coisa mais formalizada.
Hoje em dia você precisa ir no. Para você ter acesso a livros, você tem que ter carteirinha, essas coisas, sabe? Uhum. Não é, nisso eu acho que a gente se perdeu muito, sabe? É, na verdade. Pois é, cara, acho que algum dia isso ainda vai voltar a ser como era, assim, um autodidatismo e tal, porque eu acho que o sistema universitário, assim, de humanas, né, a parte acadêmica mesmo, né, não, porque Uhum. assim, tem pessoal que faz para pegar o diploma e trabalhar. Ok, mas eu acho que essa parte acadêmica de buscar o conhecimento, eu acho que em algum momento vai ser superado essa questão, assim, do academicismo, sabe? Sim. Eu acho que É vai ser assim, não superado. tirando a parte de quem faz, por exemplo, medicina, enfermagem, esse pessoal precisa se formar mesmo. É. Agora, partes humanas que nem filosofia, história, isso já não precisa, na minha visão, isso não precisa de faculdade. Uhum. Isso vai muito do cara, do conhecimento do cara buscar o conhecimento e seguir adiante, entendeu? Sim, sim. É verdade, cara. Acho que faz sentido. É, mas aí voltando lá pra Polônia, Polônia? né? Que a gente deu uma viajada aqui, né? Uhum. Mas aí você falou, né, que então a Polônia e a Rússia há pelo menos 400 anos que já tem embate, né? Que a Rússia já Uhum. tomou parte ali do território da Polônia algumas vezes e tal. E como é que foi essa reconstrução pós pós União Soviética, assim? Que eles fizeram ali? Enfim, quais medidas eles Olha, tomaram? a Polônia, a União Soviética ela já estava caindo, né? Uhum, Ali no final dos anos 80 ela estava já caindo. Você tem lá o Gorbachev abrindo já as fronteiras da União Soviética, né? uhum, Formalmente, né? Porque informalmente ela já era aberta, vamos dizer assim, já tinha os bilionários poloneses russos de hoje, eles já eram eles já eram na União Soviética já há muito tempo, sabe? uhum, Então, ou seja, a Polônia, nesse momento, ela aproveitou. Teve umas eleições lá em 1989 na Polônia. uhum, Foi até um partido chamado Solidariedade, que eles, tipo, eles protestaram, eles não queriam mais ficar sob o jugo, da União Soviética. uhum. E aí tiveram as primeiras reformas ali na Polônia. E quando a União Soviética caiu, de fato, eles já, ali na Polônia, foi o primeiro país ali que a União Soviética dominou, que se separou da União Soviética, entendeu? Mas é porque Caraca. eles aproveitaram esse boom. Aham. Então, por exemplo, eles tiveram a eleição antes da União Soviética cair, então. Sim, antes da União Soviética Caraca, cair. legal. Mas aí era uma eleição assim válida. O cara ia realmente assim, controlar o território da Polônia mesmo dentro da União Soviética. Mesmo dentro da União Soviética. É porque tipo que nem a União Soviética foi se enfraquecendo Uhum, e a Polônia teve revoluções ali, quer dizer, revoluções não armadas, né? Mas do povo, entendeu? Participando uhum, ativamente ali nos anos 80. Os anos 80 foi um marco ali para a Polônia, porque eles viram a oportunidade que a União Soviética estava caindo, viram o apoio da mídia, vamos dizer assim, né? Do Ocidente, dos Estados Unidos, desse pessoal todo. E aí eles aproveitaram para sair ali do jugo da União Soviética, né? Tanto é que a Polônia, ela volta a se tornar um país até antes da queda do Muro de Berlim, né? Ah, interessante, cara. Entendeu? Oficialmente, né? Aham. Oficialmente, eles tiveram lá as eleições de 89, e aí eles voltaram a ser de fato um país, Uhum. entendeu? Caraca, maneiro, cara, maneiro. Aí, então eles aproveitaram o boom, aí eles começaram ali digamos assim, a já ter uma autonomia maior. Quando a União Uhum. Soviética então acabou, eles já estavam com tudo pronto para deslanchar, digamos assim, né? Sim. Aí nos anos 90, aí nos anos 90, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar para a economia e para a educação, né? Uhum, E aí, tipo, eles investiram tudo que eles tinham ali. Teve até um economista polonês muito famoso ele revolucionou ali a Polônia, sabe? Na uhum, questão econômica. E aí, tipo, de 20 anos para cá, lá dos
final dos anos 80 para 2009, tipo, 20 anos praticamente, né? Uhum. A Polônia, ela cresceu para cima, sabe? Uhum. Basicamente. De forma assim exponencial, né? Uhum. Tipo, foi uma maneira, literalmente foi um milagre, né? Porque eles Uhum. saíram do nada para hoje ser uma das maiores potências ali da Europa e do mundo, né? Sim. Cara, Por- pois é. Falei. Justamente porque investindo na educação. Sim, sim. Tu chegou a ver alguma coisa assim sobre o que a educação deles difere, assim, por exemplo, da educação normal que a gente tem no Brasil, em outros países? Ah, primeiramente, eles são totalmente anticomunistas, né? Uhum. Eles odeiam o marxismo, odeiam o comunismo, odeiam o nazismo. Eles não se esqueceram disso. Sim. Inclusive, lá na Polônia é crime o comunismo e o nazismo. Os Aham. dois são equiparados, Sim, sim. entendeu? Aham. Tipo, isso é ensinado nas escolas. Sim. Tipo, não há partido comunista na Polônia. Por exemplo, não há um... O partido que hoje domina aqui o Brasil, né? Uhum. Esse partido não existiria na Polônia, se ele Sim. fosse lá da Polônia, Sim. entendeu? Entendi. Cara, vou te falar. Muito se fala qual é o melhor método de ensino, qual e tal. Mas, cara, acho que o fundamental é ter desde pequeno uma questão assim de ficar livre de ideologias políticas na escola, né? E Uhum, assim, eu não sei como tá hoje no jardim de infância e tal, porque o meu filho ainda não tá nessa idade e eu fiz jardim há muito tempo atrás, né? Que agora é maternal. Mas, cara, nessas séries mais avançadas, muitos professores ativistas, né? uhum, Que, cara, são formados ali desde a faculdade e um ativismo só de esquerda. Eu não vou dizer só, mas, cara, grande parte ali, né, de esquerda. sim, E quando eu falo com pessoas mais jovens e tal, é um negócio impressionante, porque eu saí do colégio há 15 anos, né? 15, né? Um uhum, pouquinho menos, né? Uns 13 anos, né? Porque eu saí com 17. Isso aí. E, cara, assim, tudo bem que eu fiz colégio técnico, mas não tinha, cara, não tinha nada assim de ideologia muito forte, sabe? No máximo, uhum, aquele professor de geografia que fala uma coisa ali, sabe, bem sutil, mas não tinha tudo isso, né, cara? E hoje em uhum, dia, cara, tem muito aqui no Brasil, eu imagino que nos outros países deve ser até pior, né? Países assim uhum. desenvolvidos. E tu teve isso, cara? Tem quantos anos, Adriel? Eu tenho 29, vou fazer Ah, 30 em setembro. a gente tem a mesma idade, então. E tu teve isso, assim, no colégio? Tive professores marxistas. Eu tive um professor de geografia que ele era marxista mesmo, sabe? Uhum. Tinha um outro lá que ia a camisa do Che Guevara. Ixi, Então, o negócio era brabo. caraca, como é que tu foi pro outro lado, cara? E não se deixou Ah, levar? assim, todos nós, da nossa geração, a gente aprendeu que o Brasil ele foi dominado por tiranos, bandidos, essa coisa, né, da Uhum, escola. Ali em 2018, assim, uma coisa boa que teve ali naquele período de 2018 é que aquele período despertou muita gente, né? uhum, Muita gente procurou estudo, procurou muita coisa, né? Eu fui uma dessas pessoas, entendeu? Tipo, eu procurei algo fora da realidade que era contada. uhum, Tipo, eu tinha acabado de fazer supletivo o ano seguinte. Eu procurei, aí teve ali aquele momento de 2018, aí eu procurei saber algo a mais que era de fato, entendeu? uhum, E vi assim que a história do nosso país, ela é muito bonita. Ela uhum. tem, tipo, heróis nacionais, tipo Dom Pedro II foi um grande homem. Sim. Muito Dom, culto também, né? muito culto, muito inteligente, ele era muito à frente da época dele. Uhum, A princesa Isabel puxou muito dessa inteligência dele, uhum. essa humildade também, entendeu? Por exemplo, eu não sei se o senhor é católico, mas tem um Sou, momento ali sou. o senhor já foi em Aparecida? Ainda não, cara, ainda não. O senhor tem que ir em Aparecida do Norte. Aham, Tem lá a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, né? E na época, quando
a princesa Isabel viu a imagem, ela deu a coroa dela para Nossa Senhora Aparecida, falando, essa é a verdadeira imperatriz do Brasil. Uhum. Ela que devia ser imperatriz, a princesa Isabel, né, de fato, falando, ó, ela é a verdadeira imperatriz. E tipo, e já daquela época, quando pela imagem da Nossa Senhora vir uma imagem negra, já estavam associando que era para abolir a escravidão no Brasil, entendeu? Uhum. É, cara. Tipo, Fala, fala. pode falar. Não, e eu ia dizer que eu cheguei ali em algum lugar que eles tinham planos para quando fossem abolir a escravidão, os escravos receberem uma indenização para não saírem do zero. Não sei se isso é verdade, mas seja como for, forçaram uma barra ali para fazer meio que rápido, né? E não teve uma compensação, né? Acabou que, inclusive, cara, eu li um livro do Lima Barreto e tem outros relatos assim de que muitos escravos, quando foram libertos, eles quiseram continuar trabalhando, às vezes na casa ali dos antigos donos, porque não tinha nenhuma perspectiva do que fazer, né? E assim, aqui no Brasil, de todos os países aqui da continente americano, foi o país que mais teve abolição, né? Hum, Então, tipo, eles não tinham para onde ir, né? Então era mais fácil ficar na casa dos antigos senhores, vamos dizer assim. sim. Cara, e fora, por exemplo, contar a questão da escravidão e tal. Por exemplo, sempre falam que os europeus são os vilões da história. De Hum, fato, eles têm a culpa deles. Mas não se fala do lado africano. aham. Por exemplo, os europeus não iam chegar lá no meio da África com meia dúzia de europeus com aquelas garruchas, pegar escravo. Não tinha como, eles não conheciam o território. Uhum, sim. Por exemplo, as tribos africanas elas brigavam entre si e aquela que vencia dominava a outra e a tribo perdedora se tornava escrava. Uhum, Era sim. assim o sistema da África. Sim, sim. E quando os europeus chegaram, já tinha portos de escravos abertos já. Aham. Entendeu? Inclusive, aqui no Brasil, o rei de Angola, ele era muito ligado ao rei português. Uhum, Tanto é que eles chamavam de irmãos. Tanto é que o rei de Angola, acho que Dom Afonso, ele chamava o rei de Portugal, o Dom Henrique, de meu irmão da fé, entendeu? E uhum. falava, não compre escravos lá do Congo, porque você compra aqui escravos meus aqui que é mais barato, entendeu? Aham. Tipo, Caraca, isso não é sinistro. contado, entendeu? Isso inclusive tem até lá em Portugal. Aham, Tipo, na Universidade de Portugal tem lá o relato dos dois, entendeu? aham. Caraca, não ia imaginar isso. Entendeu? Aham. É, tipo, mas o lado africano não é contado, né? Não pode Sim, ser sim. contado. E Você, os, fala, fala. os europeus são os vilões, né? É, Eles têm culpa, mas a história ela tem que ser certeira, ela tem que ser exata. Você tem que é. contar os dois lados da história. E assim, não é querendo relativizar os portugueses, não. Porque eu sei Uhum. que teve muitas coisas erradas. Mas quando a gente compara a colonização portuguesa, da americana e dos espanhóis, cara, os espanhóis mataram muita gente, muitos nativos, né? Tipo, cara, dizimaram praticamente povos. Os americanos também mataram muitos nativos, né? Lá é uma porção muito pequena da população que é nativa. Só que, cara, os portugueses, eles, apesar dos problemas que, claro, existiram, eles foram muito mais tranquilos, né, em relação aos índios do que os outros povos, né? Sim, isso tem muito a ver com a história de Portugal, né? Uhum. Qualquer dia, se eu me chamar, a gente fala de história de Portugal, que também é muito bonita também. Boa, boa. No Os próximo episódio portugueses, aí. eles são muito miscigenados, né? Uhum. Isso, ali dos povos da Europa ali, os portugueses são talvez os mais miscigenados. Uhum. Então eles não se importaram muito de vir para cá, se miscigenar com os nativos daqui, depois com os africanos que vinham, entendeu? Uhum. E dando origem ao povo brasileiro, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Mas, tipo, os Estados Unidos, por exemplo, teve aquela coisa horrível da segregação, né? Uhum.
Inclusive, até na Segunda Guerra, era até hilário os Estados Unidos lutar contra os nazistas, sendo que no próprio país tinha segregação, né? Sim, pois é. É bizarro pensar, né? Cara, eu ouvi uma Entendeu? história de que o Elvis é anos 50 ali que começou, né? O Elvis, Uhum, quando ele ia se apresentar em alguma rádio, eles perguntavam, qual escola que você foi? Ou qual faculdade, não sei. Aí ele fala, escola tal. Por que que perguntavam? Porque lá tinha escolas de brancos e de negros. Então ele uhum, falava o nome da escola dele, que era uma escola de brancos, para os ouvintes saberem, então ele é branco, então eu vou ouvir. uhum, Porque a voz dele, como era muito forte, assim, né? uhum, Era confundida como uma voz negra. Então, cara, uhum. é um negócio super recente, né? Tipo, tem registros disso, né? E assim, por mais que realmente no Brasil tem problemas desse tipo, mas, cara, eu acho que nem se compara, né? Ah, não. Comparado aos Estados Unidos, não tem nem como. É Por verdade. exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, os escravos comiam junto com os senhores, né? Escravos. Tipo, o próprio Dom Pedro II, ele brincava com netos de escravos no Rio de Janeiro, Uhum. entendeu? Então, tipo, era uma coisa diferente. Lá nos Estados Unidos era uma segregação total, né? Sim, sim. Pois é, cara. É tenso. E aí você falou, né, dessa questão da Polônia, né, que teve um boom econômico ali, né, até 2009, mais Uhum. ou menos. Mas por que até 2009? Eles tiveram alguma crise depois? Aconteceu alguma coisa? Ah, teve aquela crise de 2008, né? Aham. Famosa. Mas aí depois eles se reorganizaram, eles abriram mais o mercado deles, né? E hoje em dia eles são uma das maiores potências da Europa. Só não é a maior potência da Europa por causa da Alemanha, né? A Alemanha é maior ainda. Uhum. Mas, por exemplo, a Polônia, de todos os países ali da Europa, é o que mais compra armamentos, né? Ah, é? Não sabia não. Inclusive depois dessa guerra da Ucrânia, é o que mais compra armamentos. Justamente por quê? Porque eles têm um pé direito, um pé atrás com a Rússia, né? Sim, sim. Entendeu? Aham. Tipo, eles têm um pé assim atrás com a Rússia imenso. Mas, por exemplo, a Polônia, ela é da União Europeia? Ela é da União Europeia. É. Ela entrou na União Europeia justamente no começo dos anos 2000, se eu não me engano. Ah, sim. É porque eu fico na dúvida, por exemplo, teve uma situação aí recente até, que com a guerra da Ucrânia, a Europa parou de comprar o gás da Rússia, né? Uhum, E aí eu fico pensando, a Polônia, provavelmente ela tem mais autonomia ali, né? Um país mais autônomo, não uhum, obedece cegamente à União Europeia. Eu uhum. acho, né? Imagino. Ela Sim. também cessou com essa fonte de gás da Rússia ou ela continua? Tu sabe me dizer? Indiretamente, ela depende do gás ali que vem da Alemanha, mas é quase a mesma coisa, né? Aham, Que a Alemanha compra da Polônia, né? Da aham, Rússia. aham, A Alemanha é o país que mais depende do gás ali da Rússia, é a Alemanha, né? aham. Mas a Polônia ela tem outros meios, né? Ela investe em energia eólica, ela investe em energia nuclear. Uhum, É uma coisa, por ser um governo mais ali de direita, eles não são muito ligados assim a questões, pautas ambientais, vamos dizer assim. uhum, Claro que eles respeitam o meio ambiente e tal, mas não é uma coisa histérica como na Alemanha, por exemplo. sim. Pô, e é curioso, né, quando a gente fala coisas econômicas, coisas, pautas ambientais. Eu cheguei a pesquisar um pouco, né, sobre energia nuclear. E, cara, apesar de eventual risco de acidentes, cara, é uma das energias mais limpas, porque rende muita energia, Uhum, você não precisa ocupar muito espaço, como, por exemplo, a hidrelétrica ou a eólica, não precisa acabar ali com locais naturais, ali verdes, né? uhum. E acaba que, se você controlar bem, cara, você tem uma energia muito rentável e durável, né? Então, tem até um. Como é que é o nome? Um documentário do Bill Gates que ele fala da energia nuclear,
que o Bill Gates ele está investindo em projetos de energia nuclear no mundo. E, Uhum. cara, as pessoas ainda têm essa visão, né, de que a energia nuclear é um negócio do mal. Só que eu acho que é um grande potencial aí pro futuro, cara. O que tu acha aí disso? É, inclusive, né, a Polônia também tem a queima de carvão, né? Aham. Só que, por exemplo, justamente por eles, pela Europa toda depender do gás da Rússia, eles até recentemente estavam enfrentando uma crise econômica lá, eles estavam enfrentando racionamento, sabe? Uhum. Aí, para contornar esse racionamento, tinha a queima de carvão e a energia nuclear. Eu acho assim, a energia nuclear ela ficou muito mal vista depois de Chernobyl. Uhum. Chernobyl ali foi até uma coisa terrível. Inclusive, até tem um documentário no canal que eu vou enviar depois pro senhor, para você ver. Uhum. Não liga de eu chamar senhor, não, que já vem da minha cabeça já. Tá tranquilo, tá tranquilo. Como você preferir. Então, aí, tipo, vem muito da questão de Chernobyl, vem daquele acidente que teve em Fukushima, lá no Japão, sabe? Uhum. Mas, assim, se ela for bem controlada, bem estudada, bem vista, e ser feito tudo certo, porque a energia nuclear tem que ser feita tudo certo. Não pode errar um cálculo. Porque se errou um cálculo, já era, entendeu? Aham. Ô, Eu, eu, Adriel, eu que trabalho. rapidão, rapidão. Tu por acaso botou o dedo no microfone, alguma coisa assim? Que o som ficou meio abafado. Não, Não? Ai. não, Não, não. agora voltou. Acho que talvez fosse a conexão. Mas vai lá, continua, continua. Então, ela não pode errar um cálculo. É que nem, é mais ou menos da parte. Eu que trabalho na parte de serralheria, caldeiraria. Você não pode errar 1 milímetro numa peça que se errou, ela já fica fora de esquadro, essas coisas, sabe? Sim. É claro que a energia nuclear é diferente, mas como envolve cálculo, você não pode errar um cálculo. Uhum. Em Chernobyl, o acidente aconteceu por causa de um erro humano, entendeu? Uhum. Você tem que colocar profissionais qualificados, essas coisas todas. Tendo isso, eu sou a favor da energia nuclear, sim. Uhum. Inclusive aqui no Brasil, Uhum. entendeu? Aqui no Brasil a gente tem a questão das hidrelétricas, né? Mas quando uma hidrelétrica estoura, o que ela faz? Sim. O que aconteceu lá em Brumadinho, entendeu? Uhum. Até hoje em dia os caras não resolveram o que aconteceu lá, Sim. né? Então, assim, é complicado. Infelizmente, os caras nunca vão investir na tecnologia que o Nikola Tesla fez, né? É, eu tô por fora disso aí, mas eu já ouvi falar que seria uma geração de energia muito mais eficiente, né? É geração de energia sem fio, né? Uhum. Eu vou enviar, ó, tem tanta coisa para enviar para você, Vou fazer documentário uma e tal. lista aí. Para você ver que, olha, é muita coisa. Tipo, o Nikola Tesla talvez foi o maior gênio que teve no mundo. Uhum. Ele inventou o tipo de energia mais de 100 anos atrás, que era energia limpa, que unicamente tinha uma antena que tirava a energia da atmosfera da Terra, né? Uhum. E passava por todo o globo. Mas isso aí acabaram proibindo ele, né? Caraca, sinistro. Interessante. E aí, voltando aí pra Polônia, nesse Uhum, caso aí na atualidade, cara, se fala muito da Polônia, especialmente aqui no Brasil, que a mídia é mais de esquerda, sempre se fala da uhum. Polônia como ó, um país de extrema direita, um país ultraconservador e tal, né? É, como é que é a situação atual deles? Eu sei que eles são muito católicos, eu sei que. Até eu vi alguém falando no Facebook que a missa de. A missa não. A média de missas durante a semana era tipo 4 vezes mais do que tem no Brasil. Tipo, uma coisa muito assim impressionante. Uhum. E eu queria saber, cara, fora essa, digamos assim, perseguição natural da mídia, se tem alguma coisa além do catolicismo que as pessoas que leva as pessoas a pensarem na Polônia como um país fascista, e não sei lá o que, né? Tipo, o governo atual é muito conservador. Como é que é o Estado lá, a situação lá atualmente? A Polônia, mais de 90% da população lá é católica, né? Uhum, Por exemplo, o governo é de extrema, é bem voltado para a direita. É um governo armamentista, né? Por uhum, quê? Porque justamente por eles terem um pé atrás com a Polônia, com a Rússia,
o país, como Polônia, acabou se armando muito, né? Inclusive, acho que 6% do PIB deles é voltado para a área de armamento, né? Uhum. É tanque, é avião, é jato, é tudo, entendeu? Tipo, inclusive não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, o presidente deles lá fala que a Polônia é um governo fácil, vamos dizer assim, entendeu? Aham. Cara. Porque lá o presidente deles lá é um cheiroso, né? Não, é Entendeu? engraçado os Estados Unidos falar isso e, pô, tem todo um exército, tem todo um. Pô, Uhum, eles são o país do militarismo, né? sim. Pô, Inclusive é o país que criou seus inimigos, né? é, pois é. Então, assim, mas a Polônia é um país bem voltado para a direita, é um país católico, um país armamentista, lá o pessoal tem livre acesso a armas, né? Polonês, entendeu? Uhum. Então, assim, é- hoje em dia, por exemplo, se você enviar um cara de humanas lá para a Polônia, ele não vai gostar, Com certeza. entendeu? E é um país que não gosta muito de lacração, do politicamente correto também, sabe? Mas isso é uma coisa Ah, cultural dele, sim. entendeu? Então, por exemplo, nesse caso da lacração, que, por exemplo, esse negócio Pride, né, que o pessoal fala, Uhum. mês do Pride, é, acho que lá é um negócio que não é nada aceito, né? Não, ideologia de gênero, essas coisas não é aceita, não. Escola não é aceita. Uhum. Tanto é que, tanto é que, igual eu volto a falar o que eu falei no podcast, lá o nazi e o comunismo são equiparados e são crimes lá, né? Lá Uhum. é crime os dois. Os dois são equiparados, são iguais lá e Sim. é crime lá, entendeu? Pois é, cara, eu acho que devia ser assim em todo mundo, sabe? Sim. Tipo, aqui no Brasil o nazismo é crime, ok, eu acho justo. Uhum. Mas, pô, eu acho que o comunismo também devia ser, cara. E quando a gente vê, na verdade, é uma coisa glorificada, sabe? Tem gente ali, o pessoal que se diz stalinista e fala que, ah, não, se fizermos a revolução, tem que matar mesmo e tal. E o pessoal, hoje em dia, como é que eu posso dizer? É aceito, né? Uhum. Mas às vezes até se você falar uma coisa que nada tem a ver com nazismo, uma coisa, sei lá, mas conservadoras já falam que você é nazi, e, tipo, pô. Cara, falaram que o Monark era nazista, enfim, Nada a ver. pô, O Monark é o cara mais libertário, mais louco do mundo. pois é. Pois é, cara. Inclusive, professor, Hum, tem um evento ali da União Soviética, na época do Lenin, que, tipo, tinha o Lenin, que dominava lá a União Soviética, né? uhum, E tinha ali entre o círculo interno dele o Stalin e o Trotsky. uhum. Já ouviu falar do Trotsky, né? Sim, sim. O Trotsky, ele é o seguinte, ele era para ser o sucessor do Lenin. Uhum, Aí o Stalin meio que passou a perna lá e acabou exilando ele. Teve um período ali da história da União Soviética, no começo, que o Trotsky, ele foi o cara que fundou o Exército Vermelho. uhum, E o que ele queria fazer? Ele chegou a invadir a Polônia. aham, Ele chegou a tentar invadir a Polônia. Ele queria conquistar a Polônia. Mas aí, por um erro estratégico do Stalin, porque já naquele começo já tinha desavença entre os dois. uhum, Por uma desavença do Stalin, o Trotsky acabou não chegando a dominar a Varsóvia. uhum, E aí o exército polonês, na época, expulsou o exército vermelho ali da Polônia. Isso em 1923, mais ou menos. uhum, Pós Primeira Guerra, sim. entendeu? Então, ou Caraca. seja, a treta da Polônia com a Rússia é muito antiga. Aham. Cara, o E meu. foi daí, Ah, fala, fala. e foi daí que surgiu, foi o primeiro conflito entre o Trotsky e o Stalin, né? Uhum. O Kinha tava me falando que o Stalin, quando o Lenin assumiu e tal, ele era meio que baixo clero, só que como ele Uhum, foi colocado na posição de secretário de Estado, ele que decidia quem subia e quem descia no Partido Comunista, né?
Então Uhum. acabou que ele começou a ter uma influência gigantesca e foi, digamos assim, crescendo posições, né? Cara, é uma coisa Sim. bizarra, né, de como isso aconteceu. Porque assim, ele passou a perna no cara que era para ser o sucessor do Lenin, né, natural, que era o Sim, sim, Trotsky. sim, Mas o Trotsky, é bom lembrar, ele não era bonzinho, não. Ele era tão ruim quanto o Stalin. sim, sim. Tipo, se ele dominasse o poder, ele ia ser tão ruim quanto o Stalin. Na ideia dele, ele tinha um militarismo do trabalho. Uhum, Ou seja, se você for trabalhar, você tinha que fazer serviço militar, entendeu? uhum, Então, ou seja, o cara era ruim mesmo. Só que o Trotsky, ele era um bom orador, né? Ou seja, ele sabia falar. O Stalin não era tão bom orador, mas era um cara mais da articulação, mais inteligente, né? Vamos dizer sim, assim. sim, E foi isso que fez ele derrubar o Trotsky. sim. Caraca, interessante, cara. Cara, são as ironias da vida, né? O Stalin É, era baixo clero, mas, sei lá, se ele fosse posto em qualquer outra posição, talvez ele não acabasse tendo o poder que ele teve, né? E, é. enfim, são as ironias da vida, né? Uhum. Caraca. Cara, história é um assunto fantástico, né? É fantástico mesmo. Eu amo história. Desde É. pequeno eu adoro história. Tipo, eu via documentários na cultura, via documentários da Segunda Guerra, Uhum. filmes também, sabe? Uhum. É muito legal. É, cara, muito bom. Ô, Adriel, a gente passou agora um pouquinho de uma hora, Uhum, então vamos dar uma fechada aqui no episódio, mas antes uhum. de terminar, queria saber se tu tem algum recado aí para dar para as pessoas, uma mensagem final, antes da gente finalizar. Olha, a história tipo da Polônia tem um vídeo do Thiago Braga, do Império ZD. Inclusive, o resumo que eu fiz aqui foi que eu peguei do vídeo dele agora. Tipo, eu comecei a anotar tudo, tava na correria, sabe? Uhum, Comecei a anotar e o mais interessante eu fui anotando. uhum. Assistam o canal dele, sigam o canal dele, inclusive Impérios AD também. O pessoal do grupo lá do Jay Station, eu adoro o canal dele. Ah, adora? Eu acho que o João fica Adoro, reclamando. principalmente o Carlos. Ah, O Carlos tá. eu adoro, Abraço aí pro entendeu? Carlos e pro João, então. Então. Os vídeos dele são muito bons. Inclusive, eu indico pra você assistir também os vídeos dele. Boa, vou dar uma olhada Tem depois. muito legal. E, tipo, é só isso. Espero ser convidado pelo canal de novo. A Boa, gente vamos tem falar de muita, Portugal muito assunto depois. pra falar, muita coisa. E Sim. assim, foi um resumo breve da Polônia, porque a Polônia tem uma história muito grande, de mais de 1000 anos. Uhum. E é uma história muito rica, muito interessante de um povo, porque você entende porque é um povo resistente, né? Porque eles foram lutando. É verdade, é uma história fantástica que eles têm, cara. Um dia eu Uhum. ainda vou me aprofundar nessa história toda. Beleza, cara. Assista ao vídeo do Thiago. Beleza. Vou ver. Vou conferir. Então, pessoal, você que ouviu até agora, comenta, curte, compartilha, mande pra um amigo seu só. E tamo junto, muito obrigado. Valeu! Falou, pessoal.